E aí, galera, beleza? Tranquilidade? Aqui é o Charles Costa e eu vou fazer um vídeo para vocês hoje sobre a eleição dos Estados Unidos, do que ocorre nesse momento nos Estados Unidos, que é a grande questão do dia, essa eleição dos Estados Unidos. Galera, diferentemente do Brasil, a eleição dos Estados Unidos, ela não é direta. Aqui a gente vota direto, não votamos direto pro presidente, direto no prefeito, direto no governador, não é assim que funciona? Lá não, galera. Lá a eleição é indireta. Lá primeiro os eleitores, as pessoas comuns como nós, votam no candidato X ou no candidato Y, no partido X ou no partido Y, para daí se tirar delegados que vão votar nos candidatos em si, nos candidatos reais, entendeu? Nesse caso dessa eleição, no Trump ou no Biden. E como é que funciona isso, galera? Vamos colocar, por exemplo, o caso da Califórnia. A Califórnia, ela elege a Califórnia tem direito a 55 delegados. E lá funciona um sistema que funciona em praticamente todos os estados americanos, que é o Winner Takes All. E o que é o Winner Takes All? O Winner Takes All é simplesmente o vencedor leva tudo. Então, se você tiver 50% mais um dos votos, você leva os 55 delegados. Os 55 delegados é do seu partido. Toma, é teu. O teu partido tem o poder de indicar esses 55 delegados. Independentemente se você ganhar 98% dos votos ou 50% mais um. Ganhou a maioria, toma, é teu. E outros estados, quer dizer, na verdade apenas dois estados, que é o Maine e o Nebraska, esses estados funcionam de forma proporcional. Se você tiver 70% dos votos, você ganha 20%, você ganha aquela porcentagem de delegados. Se você tiver 30% dos votos, você ganha aquela porcentagem, e assim sucessivamente, entendeu? Lá não é o vencedor leva tudo. E como é que funciona, galera? Em alguns estados americanos, os candidatos, pela história, né, das eleições americanas, que é dessa forma desde sempre, alguns estados eles já sabem em quem vai votar. Se vai votar nos democratas, que são representados pela cor azul, ou nos republicanos, que são representados pela cor vermelha. Então, normalmente eles chamam de red states ou blue states, entendeu? Além desses dois, existem os estados que variam conforme a música, conforme a eleição. Esses são chamados swing states, que são os estados que estão na briga, que os candidatos focam no final da campanha para que ganhem. Em Ohio, por exemplo, uma lenda, uma lenda, podemos dizer que é uma lenda urbana, que os democratas falam que dia azul, dia aberto em Ohio é sinal de vitória dos democratas. Além da brincadeira do azul do céu com a cor do partido, os democratas dizem que no distrito de Ohio, na cidade de Ohio, o que acontece? Os democratas são mais preguiçosos de votar, entendeu? Então, se o tempo estiver fechado, se tiver nevasca, se tiver uma fila maiorzinha, os democratas de lá já não votam, já não gostam muito de votar. Já os republicanos de Ohio votam com tudo. Se tiver caindo canivete, os caras saem de casa e vão votar, entendeu? E diferentemente do Brasil, e isso é uma coisa muito importante, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, galera. Não é feriado, como é aqui no Brasil. Aqui normalmente cai no domingo e o domingo é feriado. Tem essas duas coisas e o voto é obrigatório. Lá não é feriado, lá o voto não é obrigatório. Então você tem que tirar um tempo do seu dia, um horário de almoço, para sair para votar. E isso também atrapalha muito o sistema eleitoral americano. Porque o que acontece? Muitas vezes o patrão, muito espertamente, querendo eleger um candidato ou outro, te libera para ir votar
até um pouco mais do seu horário de almoço, para você votar no candidato dele, entendeu? Para você eleger o candidato dele. E isso acaba, por óbvio, tendo problemas, né? Distorcendo um pouco o sentido da democracia, o que é a democracia. E aí, galera, elegendo os 538, que é o total, os 538 delegados, esses delegados, lá em dezembro, vão votar em um candidato ou em outro candidato, entendeu? O candidato que bater 270 delegados é o candidato eleito à presidência dos Estados Unidos. O que acontece? Aí também há uma distorção. Por quê? Porque muitas vezes o delegado, o candidato, ele é eleito com 270 delegados, mas no voto direto, ele não é eleito. Ele não tem a maioria dos votos diretos, mas tem a maioria dos delegados. Por que acontece isso? Porque alguns estados têm mais delegados do que outros estados. Então eu posso ganhar no voto direto em vários estados que têm poucos delegados e não bate em outros estados com mais delegados. Entendeu? E isso ocorreu, as últimas 2 vezes que isso ocorreu foi no ano de 2000, quando o Bush ganha do Al Gore, e agora, na última eleição em 2016, quando a Hillary Clinton perde para o Trump. A Hillary ganha como o Al Gore ganha no voto direto, o Al Gore por 500 mil votos e a Hillary por 3 milhões de votos, mas na hora lá de votar os delegados escolhem Trump, os delegados escolhem Bush. Entendeu? E como ocorre, galera? Ocorre da seguinte maneira, a eleição no estado. Esse número mágico de 538 não é assim, opa, 538, esse número cabalístico é muito bom. Não é assim. O número 538 vem porque nos Estados Unidos nós temos 435 deputados, mais os 100 senadores, mais os 3 delegados do estado da capital Washington. Diferentemente da capital Brasília, da capital do Brasil, Washington não elege deputados, não elege senadores. Beleza? Aqui tem, Brasília elege os deputados de Brasília, os senadores de Brasília. Há isso. Nos Estados Unidos, não. Então, por isso, eles têm direito a 3 delegados para, pelo menos, eles influenciarem na escolha da presidência dos Estados Unidos, né? E, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia tem 53 deputados. Eles podem eleger 53 deputados e 2 senadores. 53 mais 2, 55. E o 55 é um número de delegados que eles normalmente elegem para a presidência dos Estados Unidos, que vão votar para a presidência dos Estados Unidos. Entendeu? É assim que funciona lá. E todos os estados a mesma coisa. Junta o número de deputados que são eleitos, mais o número de senadores. Juntou os dois, aí se descobre quantos delegados são eleitos. Entendeu, galera? É isso. É basicamente isso. É um negócio chato, um negócio complicado. Vai ter eleição agora, tem gente votando por correios, principalmente por conta da pandemia. Tá uma confusão do caramba, porque já teve urna dos correios queimada, então não serão computados esses votos. O Trump, por exemplo, está mandando os republicanos votarem votarem pelos correios e ir lá votar hoje na urna, porque hoje que se vota na urna, né? E isso é uma fraude eleitoral descarada, mas tá valendo tudo, tá uma confusão da porra. Há a possibilidade do Trump não aceitar em caso de derrota, vai ter eleição, vai demorar 300 anos. E é isso, galera. E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Curtam o nosso vídeo, compartilha.
Acompanhe as eleições, não só as americanas, principalmente quando tiver eleição aqui no nosso continente, dos nossos estados, dos nossos países irmãos. Acompanhe, porque é tão importante quanto a eleição dos Estados Unidos. É isso, valeu, fui!